Eu não acredito em vocês, desculpem-me, mas estou sendo sincero. Logo, vocês se cansarão do que são e tomarão a iniciativa de mudar. Isto é uma simples questão de tempo. Porém, se pode ser amanhã, por que não fazerem com que seja hoje? Onde estão os seus entes queridos, aqueles que verdadeiramente os estimavam? Haverá entre vocês, na comunidade em que vivem, real afeição? Perdoem-me de novo, mas eu não acredito. Se o egoísmo é forte à superfície da terra, que se dirá em suas reentrâncias obscuras? Eu sei o que existe abaixo de mim, mas desconheço o que existe acima, e é o que quero saber. O universo que vocês escolheram para viver é estreitíssimo, o que temos acima de nossa cabeça é incomensurável. Sem consentir que eu ou Clóvis Tavares prosseguíssemos na argumentação, um dos homens javalis disse aos outros dois: vamos embora, depressa. Estes homens são perigosos e tentam nos enganar, não estão apelando aos nossos sentimentos, mas, sim, à razão. Não os ouçamos por mais tempo. Parecem-me exímios na arte de ludibriar, o chefe já nos advertiu a respeito deles. Que azar, o nosso de encontrá-los. Tentemos esquecer o veneno que nos inocularam no cérebro. Vamos, fujamos. Voltemos para o nosso habitat, lá, eles não poderão conosco. Deixemos a infeliz em poder deles, já nos aproveitamos dela o suficiente, depois, temos mais gente conosco. Sem nos darem tempo para mais nada, o homem javali que liderava o pequeno grupo mergulhou no solo lamacento e, como se estivesse a fuçá-lo, foi abrindo caminho para os outros dois, que o seguiram. Porém, para nossa surpresa, o último deles a se atirar na lama, quando os dois primeiros já haviam desaparecido, retrocedeu e caminhou na nossa direção. Eu aceito a proposta de vocês, falou, quase desabando aos nossos pés. Recolham-me, por caridade. Eu não aguento mais. De há muito, venho sentindo náuseas. Quero arrancar esta máscara da face e não consigo, estou com saudades de minha mãe. Eu não sou um animal, eu sou um ser humano, vocês têm razão, eu não posso continuar vivendo assim. Lá, onde a gente se esconde, eles nos obrigam a jurar fidelidade ao chefe. Quem se rebela é supliciado, e eles praticamente o deixam descerebrado. Muitos querem se libertar, mas são dominados. Por favor, não me deixem voltar, tratem de mim, deem-me remédios. Devolvam a minha forma humana. Assim dizendo, o espírito que retrocedera cambaleando e se aproximara de nós, desfaleceu e não mais deu acordo de si. O líder do grupo, que se havia chafurdado na lama, colocou a imensa cabeça de javali para fora e, atinando com o acontecido, antes de novo mergulho, vociferou: eu estava desconfiado de você, bandido. Você nos traiu. Cuide para não cair nas nossas garras. Frouxo. Você não passa de um frouxo, Inácio, disse-me Odilon. Este também é com você, providencie para que o nosso irmão seja removido. Sem conseguir controlar o velho hábito de gracejar com coisas sérias, respondi: pelo jeito, eu vou ter que ampliar as dimensões do hospital. Capítulo 16. A minha tentativa de descontrair não funcionara. A verdade é que estávamos todos consternados com a situação daqueles nossos irmãos, que, em determinado trecho do caminho, se haviam equivocado e, agora, demandariam grandes lutas para se recuperarem. Por outro lado, no entanto, não adiantava tristeza, eles, com certeza, haveriam de se refazer, com o tempo, curariam as suas lesões mentais e, um dia, seriam felizes. Era o que estava acontecendo conosco, que nos encontrávamos sob intenso tratamento nas lidas espirituais a que fôramos chamados. Apesar do meu jeito extrovertido, em meu íntimo pensava: todos esses nossos irmãos são filhos de Deus, que cuida do pequenino grão de areia perdido no deserto quanto do mais belo e portentoso astro a gravitar no cosmos. O mal é apenas uma experiência transitória, o objetivo da dor é o de nos disciplinar. Em verdade, não existe punição, o que existe é educação. O aprendizado é lento e gradativo, mas fatal. Embora persistamos nas trevas, todos estamos destinados à luz. A cada passo, nos sentimos atraídos por uma força que nos faz convergir para Deus. Não somos mais que crianças que se distraíram de seus deveres.
O tempo urgia e necessitávamos de nos despedir. Aos poucos, os diversos grupos socorristas foram se retirando e os amigos que havíamos encontrado necessitavam partir. Abraçamo-nos fraternalmente e seguimos, eu, Paulino Garcia e Odilon. Colaboradores anônimos se encarregaram de conduzir as diversas entidades espirituais que, digamos, com toda aquela movimentação que acompanhara o velório e o sepultamento de Chico Xavier, se haviam convertido, incalculável número de espíritos obsessores que, seguindo as suas vítimas encarnadas, tinham passado por ali, adentrando ou permanecendo nas vizinhanças do grupo espírita da prece, foram tocados. E evidente que nem todos se beneficiaram diretamente, a maioria permanecia recalcitrante, mas muitos se desligaram de seus desafetos, tomando a iniciativa de abandoná-los. Tenho me esforçado ao máximo para descrever aos nossos companheiros de ideal o que pude testemunhar, mas sei que tudo, quanto eu lhes diga será um pálido reflexo do que aconteceu naquelas inesquecíveis 48 horas em que o corpo de Chico foi velado. De volta ao hospital, preferimos caminhar durante boa parte do percurso que efetuávamos, sentíamos necessidade de espairecer e conversar. De quando em quando, parávamos e olhávamos para trás e, ao mesmo tempo, nos punhamos a contemplar o infinito. O grande vazio que os nossos irmãos espíritas estavam experimentando, de certa forma também estava em nosso coração, não sabíamos para onde o espírito Chico Xavier havia sido conduzido e eu que chegara a pensar que os mortos não sabem o que é ter saudade. Assim como os homens se esquecem de que são espíritos, por vezes os espíritos se esquecem de que são homens. A morada dos anjos, efetivamente, estava muito distante de nós, que tão próximos estamos da terra, que, não raro, chegamos a ouvir os ruídos e os burburinhos da vida humana. Inácio falou-me Odilon, os nossos confrades, especialmente aqueles que privaram com Chico Xavier de sentir muito a sua ausência, espíritos como ele, apenas de tempos em tempos se corporificam no planeta. Alguns lamentarão o fato de não terem melhor aproveitado as suas lições, durante as incontáveis tertúlias doutrinárias das quais participaram, as reuniões madrugada adentro, os encontros, os diálogos informais, as visitas à periferia da cidade, as informações mediúnicas, o seu sorriso espontâneo e nós que achávamos que ele, ao desencarnar, ficaria à nossa disposição, não é? Considerei muitos. De alguns anos para cá, viviam na expectativa do seu retorno e, para reencontrá-lo agora, pelo menos no que me diz respeito, vamos ter que subir. No que me diz respeito também, Inácio redarguiu Odilon, humildemente, e, no intuito de subir, não podemos mais dizer que ignoramos o caminho. A terra, de fato, é a abençoada oficina em que forjamos as asas que nos possibilitam desferir voos mais altos. É uma pena que poucos compreendam isto. Muitos de nossos companheiros de ideal executam as suas atividades, sejam elas mediúnicas ou não, sem real proveito para si. Abraçam o espiritismo, mas não se permitem abraçar pelo evangelho. Os estágios de assimilação do aprendizado são diversos e variados, não nos basta a simples condição de adeptos da doutrina, para que nos justifiquemos no mais além, quando formos avaliados em nossas ações pelo tribunal da consciência. Enquanto Odilon falava e caminhávamos, de súbito tive uma ideia que expus ao devotado amigo, já que estamos com tempo, que tal uma rápida visita a Pedro Leopoldo, a terra natal de nosso Chico? Eu nunca estive por lá e creio que o Paulino também não respondeu de pronto o simpático jovem, aprovando a minha sugestão. Eu não conheço Pedro Leopoldo e, de há muito, anelo em meu coração excursionar por aquelas bandas de Minas Gerais. Seria interessante e oportuno. Concordando conosco, Odilon recomendou que utilizássemos a faculdade de volitar e, em poucos minutos, chegávamos à referida cidade, onde fomos recebidos por um senhor de nome Zeca Machado, antigo companheiro das lides espíritas de Chico Xavier. Como em Uberaba, os moradores de Pedro Leopoldo estavam consternados pela partida do filho ilustre, que de lá saíra em 1959.
Ciceroneando-nos, Zeca, a pedido de Odilon, levou-nos para conhecer os pontos pitorescos da passagem do inesquecível médium pela terra. Quando Chico explicou-nos transferiu residência para Uberaba, é evidente que ele nos fez muita falta. No entanto, a recomendação que os espíritos superiores lhe fizeram neste sentido não poderia ser ignorada. As coisas estavam ficando muito complicadas para ele e a família que, em função do seu trabalho, havia perdido toda a privacidade. À época, Pedro Leopoldo era uma cidade pouco povoada, mas muita gente, de alguma forma, queria tirar partido da presença de Chico. Vocês sabem o que representa a chamada tentação do dinheiro. Ele não teve alternativa e ainda bem que encontrou, no Triângulo Mineiro, as condições ideais para dar sequência ao seu trabalho. No início, eu mesmo não compreendia sua decisão, mas, depois, vi que ele havia acertado. Do ponto de vista doutrinário, foi bom para nós. O movimento cresceu, passamos a nos sentir mais responsáveis. Outros médiuns, que viviam à sombra de Chico, foram convocados à lida. E, depois, ele nunca nos abandonou. Periodicamente, aqui estava, visitando a família e os amigos. Não perdemos contato. Quando nos era possível visitá-lo em Uberaba, éramos sempre recebidos com grande alegria. A cidade de Uberaba, mais ligada a São Paulo do que a Belo Horizonte, ensejou que a tarefa do Chico se difundisse por todo o Brasil. Enfim, foram vários os aspectos positivos de sua transferência para lá. Hoje, com a graça divina, o movimento espírita de Pedro Leopoldo é dos mais promissores. Os grupos trabalham ativamente e têm priorizado o estudo da doutrina, o estudo e, consequentemente, a sua vivência. Respirando fundo, como se estivesse a lembrar-se de saudosos tempos idos, Zeca continuou: é difícil acreditar, mesmo para nós, que éramos próximos, que um espírito da envergadura de Chico tenha vivido por aqui. A história de sua infância é comovente. Desde criança, ele era diferente. Agora é que percebo que, em tudo que fazia, os espíritos estavam com ele. Digo-lhes, sem exagero, que, se Chico tivesse continuado no seio da igreja, hoje ele seria considerado um santo. A sua vida, em muitos lances, me lembra a vida de Francisco de Assis, que renunciou a tudo para servir a Jesus. Capítulo 17. Chico sempre se preocupou em esconder a própria grandeza, não fazia e não permitia que alguém fizesse a sua propaganda. Durante os passes que ele transmitia nos doentes, do seu corpo e, particularmente, de suas mãos exalava cheiro de éter ou de perfume. Impressionantes os fenômenos que aconteciam à sua volta. Eu mesmo, por diversas vezes, testemunhei a explosão de luzes à sua volta. De madrugada, tarde da noite, quando saíamos do Luiz Gonzaga, ele, antes de ir para casa, fazia questão de visitar alguns amigos acamados e, quando não tinha nada para lhes levar, talava uma singela flor do campo com que proporcionava alegria a cada um deles. A sua facilidade para psicografar era impressionante. Num simples pedaço de papel, onde houvesse necessidade, apoiando-o na perna, ele grafava as mais lindas páginas de além-túmulo. Trovas e sonetos lhe brotavam das mãos com a mesma espontaneidade que as estrelas aparecem no firmamento. Aos seus olhos, tínhamos a impressão de que éramos transparentes. Ele nos enxergava por dentro, o corpo e a alma, e, não raro, nos respondia determinada pergunta antes que tivéssemos tempo de formulá-la. Ele nos adivinhava os pensamentos, mas guardava silêncio para as nossas imperfeições. As descrições de Zeca Machado me comoviam e comecei a sentir inexprimível desejo de ter compartilhado daquele tempo de tanta espiritualidade e beleza. Vamos ao Luiz Gonzaga, convidou-nos o devotado amigo. O referido centro, antiga casa de trabalho de Chico Xavier na cidade, fica localizado na rua principal, próximo à igreja matriz. Este é o prédio novo, explicou-nos. O velho já não existe mais, no entanto ainda o conservamos intacto deste outro lado da vida. Isto é possível? Indaguei, curioso. É evidente, Inácio atalhou Odilon. Tudo possui o seu duplo, mas esse duplo não existe em função do que existe materialmente.
Quando os objetos se desarranjam, do ponto de vista material, o que lhes constitui a réplica espiritual igualmente não se desagrega, nem sempre, principalmente quando determinados objetos e construções se acham fortemente imantados ao pensamento plasmador, respondeu Odilon, que continuou: a estrebaria em que Jesus nasceu, há cerca de 2000 anos, não desapareceu do céu de Belém, ela se conserva intacta. Pois, todos os dias, no mundo inteiro, os cristãos estão constantemente a criá-la e a recriá-la. No entanto, Inácio, este é um assunto para os nossos físicos e não para nós, que estamos apenas à procura de melhoria íntima. Concordo, respondeu Zeca, convidando-nos a adentrar a sede original do Luiz Gonzaga, que funcionava num pequeno cômodo da casa em que Chico residia com a família. O recinto era diminuto, porém muito bem cuidado, das paredes que o constituíam irradiava-se suave luz e podia-se respirar uma atmosfera de paz. Muitos espíritos costumam vir aqui fazer as suas orações, meditar, falou-nos o anfitrião. Estou impressionado, disse Paulino, este cômodo é bem menor do que o meu quarto, do seu ex-quarto. Corrigiu o mestre ao pupilo. Desculpem-me, às vezes, eu ainda me esqueço. Ora, Paulino, interferiu Zeca, sorridente, não se preocupe, afinal de contas, como você está vendo, até para o que é material a vida continua. Como, neste pequeno espaço, a espiritualidade logrou fazer tantos prodígios em favor da humanidade, o problema do homem é espaço de mais e aproveitamento de menos. Filosofei, igualmente maravilhado com a singeleza do ambiente. No começo da tarefa de Chico, no ano de 1927 e em diante, ele praticamente orava sozinho aqui, sozinho, em termos, consertou Zeca, porque os espíritos estavam com ele, os poetas, os literatos, os grandes luminares da vida maior, e os sofredores vinham visitá-lo. Os sofredores se manifestavam mediunicamente no Luiz Gonzaga. Interroguei ao gentil confrade. Raramente, as sessões mediúnicas de desobsessão eram realizadas no grupo Meimei, sessões, aliás, inesquecíveis. Os espíritos que nos habituamos a rotular de sofredores nos transmitiam preciosas lições. Um companheiro nosso, Arnaldo Rocha, que ainda está no corpo, compilou uma obra interessante a respeito, intitulada Instruções Psicofônicas. O livro, pouco conhecido da nova geração, é extraordinário pelo seu conteúdo e pelos depoimentos dos que deixaram o corpo desavisadamente. É verdade, Zeca, que Chico ia até com certa frequência à casa de nossas irmãs que faziam comércio de si mesmas? Indaguei, com dificuldade para tocar no assunto e encontrar as palavras menos contundentes. Ele sempre foi muito amado por aquelas que residiam no bairro boêmio da cidade. Quando Chico chegava, elas mandavam os fregueses embora, explicando que, naquela noite, não haveria festa. Ele orava com elas, lia-lhes e explicava o evangelho e, na medida do possível, sempre levava algum alimento. Certa vez, quando Chico teve uma grande ferida no pé e parte da perna, foi uma dessas nossas irmãs que ia fazer curativo nele todos os dias, lavava-lhe o pé doente numa bacia com água e arruda e, depois, o enfaixava igual ao pecador é que ungiu os pés do Senhor. Ante os protestos de Judas lembrei exatamente, Inácio. Poucos sabem disto, mas eu vou lhes dizer, em seus últimos anos de vida, de tanto pensar nas chagas de Jesus Cristo e desejá-las para si, como aconteceu a Francisco de Assis, 2 pequenos estigmas lhe apareceram no peito dos pés, lembrando os cravos que perfuraram os pés do Senhor. Muitos não acreditarão, como muitos não acreditam que Jesus sequer tenha existido. Inácio, retrucou Odilon. Não devemos fazer da crença ou da descrença alheia uma preocupação excessiva. Vamos ao açude, chamou-nos Zeca Machado. O riacho que margeia a cidade empresta à paisagem natural encantamento. Foi aqui, exatamente aqui, disse o amigo erguendo a destra, que Emanuel, pela primeira vez, se mostrou a Chico Xavier. O antigo senador Públio Lentulus lhe apareceu a visão dentro dos reflexos de uma cruz luminosa. Você já esteve com Emanuel pessoalmente? Questionei, à maneira de criança curiosa pelos mínimos detalhes. Zeca sorriu e respondeu-me bem-humorado, esse pessoalmente me soa algo estranho aos ouvidos. Será que ainda podemos nos considerar pessoas? Não, Inácio, não estive com o nosso grande benfeitor, a não ser quando pude vê-lo, certa vez, em uma sessão de materialização em que o próprio Chico funcionava como médium. Foi inesquecível.
vestindo uma túnica, à semelhança dos senadores romanos, e com um manto a lhe cair dos ombros largos e fortes, portava uma espécie de archote na mão direita e, no peito, trazia constelação do Cruzeiro do Sul. Ele não tocava o chão da sala em que se materializou, dava-me a impressão de levitar, tal a transcendência da aparição que muitos puderam constatar. Será que agora, com a desencarnação de Chico Xavier, Emanuel continuará se comunicando, através de outros médiuns? Perguntou Paulino. Quanto a isto, esclareceu Odilon, sejamos claros, ao que estamos informados. Não. A tarefa de Emanuel, neste sentido, está presentemente encerrada. Capítulo 18. Nem Chico desencarnou e diversas especulações começaram, não é, Odilon? Indagou Zeca, interessado em ouvir a palavra do benfeitor. Quem será o seu sucessor? Como há de ficar o trabalho espírita sem ele? Quando Chico irá se comunicar? De modo geral, opinei, a comunidade espírita estuda pouco e, portanto, ainda não alcançou a maturidade desejada. Com facilidade deixa-se influenciar pelas notícias da imprensa sensacionalista, ávida por vender revistas e jornais. Mas a tarefa não há de ser interrompida? Questionou Paulino. É claro que não, respondeu Odilon. A obra, na qual nos encontramos engajados, pertence ao Cristo. Por muita falta que Chico nos irá fazer e com todo o respeito que nos merece e sempre nos merecerá, ele não é insubstituível. Aliás, nenhum trabalhador da seara é insubstituível. É certo que não teremos outro Chico Xavier, mas, doravante, cada médium será chamado a maiores responsabilidades. Ele costumava nos dizer que foi preciso que saísse de Pedro Leopoldo, para que novos médiuns aparecessem. A partiu Zeca. É porque, considerou Odilon, com uma ou outra exceção, os médiuns abdicavam de ser o que eram, com o propósito de ser o Chico. Ora, isto é um contrassenso. Ele deve ser imitado por nós outros em seus exemplos de renúncia, de solidariedade, de disciplina, mas não no seu modo de ser na condição de médium, cada espírito com as suas características e com o estilo que lhe é próprio. Por exemplo, Chico, atuando mediunicamente, se consagrou como psicógrafo. Outro poderá se projetar no exercício da faculdade psicofônica ou no campo da cura. As possibilidades de servir e de cooperar com Jesus na construção do mundo melhor são infinitas. Muitos medianeiros, porque passam a ser cópias daqueles que lhes provocam admiração, acabam se anulando. Chico não é insubstituível, mas não terá sucessor. Deste outro lado, diversos companheiros de ideal estão a especular: quem dará sequência à obra de Emanuel? Quem fará o trabalho de André Luiz? Que cronista tomará o lugar de Humberto de Campos? Compreendo, Odilon, o que você está querendo dizer. Falei de experiência própria. Infelizmente, porque acreditava que fosse eterno no cargo, não preparei ninguém para me substituir na direção do sanatório. Este é o erro que, hoje, eu mais lamento. Tornei-me um velho excessivamente ciumento das minhas coisas. Reconheço que me faltou a grandeza do desapego. Eu olhava os médicos novos que apareciam para trabalhar no hospital e, de certa maneira, procurava cerceá-los. Em meu íntimo pensava: está querendo sentar-se na minha cadeira, não é? Aqui quem manda sou eu. Só passando por cima do meu cadáver. E passaram. Os amigos sorriram e eu continuei: creio que todo aquele que tenha sido, temporariamente, chamado a dirigir uma instituição espírita deve pensar na transitoriedade do cargo que ocupa. Por culpa minha também, o sanatório espírita de Uberaba vem enfrentando crises sucessivas. Eu não dei espaço e não preparei os jovens valores. Neste sentido, inclusive, já estive, diversas vezes, com o Adroaldo Modesto Gil, pedindo-lhe desculpas. Ele me perdoou, mas eu ainda não estou bem com a consciência. O Adroaldo era um médico idealista espírita convicto. Inácio, o problema é que você via nele uma espécie de anjo anunciador de sua morte, ou melhor, de sua desencarnação. Acertou Odilon em cheio, numa das raras vezes em que eu o percebi indo direto ao âmago da questão. Exatamente, sou obrigado a concordar com você, redargo, e sem a intenção de fugir à verdade. Infelizmente, ainda não conseguimos deixar de ser o que somos.
Se eu tivesse apoiado em suas iniciativas de reformar estruturalmente o sanatório, o hospital não se encontraria na situação precária em que se encontra, um navio à deriva com muitos náufragos e poucos interessados em salvá-lo do naufrágio. Inácio, os seus méritos foram e são inegáveis, confortou-me o benfeitor. Em parte, você também tinha medo de que alguém viesse a desvirtuar a obra, e eu mesmo abri as portas para que tal acontecesse. Eu deveria ter saído de cena um pouco mais cedo e, agora, aos meus ouvidos, ecoaria tão somente o ruído das palmas de aprovação. É loucura a ideia de que somos imprescindíveis. Necessários sim, imprescindíveis não. Voltemos, no entanto, ao assunto que presentemente nos preocupa. O que você acha, Inácio? O nosso Chico se comunicará logo com os nossos irmãos encarnados. De minha parte, não acredito. Choverão comunicações atribuídas a ele, mas, com certeza, não serão de sua autoria. Médiuns e espíritos insensatos enxameiam em todos os lugares. Talvez, mais tarde, ele possa dar o ar de sua graça, através de um comunicado mediúnico, mas, por enquanto, da forma com que foi conduzido às alturas, tenho a impressão de que o Chico não descerá tão facilmente. Porém sei que já existem médiuns intencionados em se promover às suas custas. E o pior é que muita gente irá engolir o tema, evidentemente, demanda outras abordagens, ponderou Odilon. De fato, eu também não creio que o nosso Chico entre diretamente em contato com os médiuns, pelo menos não tão cedo, mas o seu pensamento, que continua a se irradiar, será captado diferentemente por diversos medianeiros. Como assim? Indagou Paulino. Quando o espírito não vai ao médium, o médium vai ao espírito. Por favor, Odilon, explique-se melhor, solicitei. O problema é delicado, mas existe. Na ânsia de obter contato com determinada entidade, o médium provoca a sintonia, apropriando-se do seu pensamento, à semelhança do homem que, utilizando determinada combinação de espelhos, se apropria da energia solar. Mas aí não é o espírito, não é e não deixa de ser. A identificação torna-se impossível, sem dúvida, é dificultada. Em mediunidade, Inácio, também precisamos levar em consideração o problema da sintonia direta e indireta. Na sintonia direta, temos o fenômeno genuíno; na indireta, a participação do médium sobrepõe-se à do espírito que está sendo trazido à baila. Quer dizer que o espírito não vem, ele é trazido? Sim, e não, respondeu o instrutor. Eu não estou entendendo. Clarei um pouco mais. Tentarei. O espírito que deixa o corpo, como o nosso Chico, por exemplo, por mais que, do ponto de vista dimensional, se afaste da comunidade terrestre, continua se sentindo responsável por ela, pois, afinal de contas, ele fez por onde ser permanentemente evocado. A morte não interrompe o compromisso. Assim, mesmo quando não possa comparecer, ele mesmo não possa ou não convenha junto a determinado medianeiro, o seu pensamento se irradia e é interpretado pelo sensitivo que, na maioria das vezes, julga estar em contato direto com a fonte. Tomemos um exemplo: o fruto que se apanha e que se come no pomar tem um sabor diferente daquele que é colhido e transportado a longas distâncias, até que se tenha à mesa. A sua espécie não se altera, mas a qualidade é outra. Mas insisti, por que não simplificar? Porque o próprio Chico não vem, pronto, geraria, como há de gerar, uma polêmica infindável, sem nos referirmos, é claro, a ciumeira, induzindo os espíritas a quase se atracarem uns com os outros. Capítulo 19. A resposta de Odilon me fizera antever o que estava prestes a acontecer no movimento espírita, com a desencarnação de Chico Xavier, mais particularmente envolvendo médiuns destituídos do necessário bom senso. Complementando o que dissera, o confrade explicou: não nos preocupemos, no entanto, com o tempo, tudo há de passar e as coisas tornarão à normalidade. Os acontecimentos exteriores que se prenunciam para toda a humanidade compelirão o homem a se interiorizar cada vez mais. Somente Jesus possui a água que sacia toda a sede. Os que realmente se interessarem em aplicar o Evangelho à própria vida, continuarão trabalhando em silêncio. Não é o contato com tal ou qual espírito que nos torna melhores, a lição é de todos, mas a sua assimilação diz respeito a cada um.
Chico cumpriu com o dever que lhe competia e, na verdade, na esfera de nossas obrigações cotidianas, temos o necessário para nos redimir e santificar então, nos precipitarmos no abismo da leviandade e da culpa. Muitos que passaram anônimos sobre a terra foram tão grandes, nas ações de cada dia, quanto, por exemplo, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes. No entanto, asseverou Zeca Machado, a confusão pode se generalizar entre os baldos de discernimento, se muitos usavam o nome de Chico quando ele estava no corpo. Sem dúvida, prosseguiu Odilon, espíritos encarnados e desencarnados, interessados em perturbar o movimento, haverão de se apropriar do seu nome, como, aliás, se apropriam, inclusive, do nome de Jesus. E a imprensa sensacionalista estará a postos para divulgar, manipulando a vaidade dos médiuns que acreditam que a intimidade com os espíritos superiores possa, só por si, acrescentar-lhes alguma luz. Se assim fosse, os caminhos da evolução não se nos fariam tão difíceis e complexos, bastar-nos-ia conviver com os iluminados para nos iluminarmos. Porém, não é assim que acontece. Quando o sol se esconde no horizonte, as sombras da noite amortalham a terra e, quem não foi previdente, fica tateando às escuras. A nossa rápida visita a Pedro Leopoldo não podia se alongar. Deveres inadiáveis me esperavam no hospital e havíamos já teorizado bastante. Não é fácil descer do Monte da Transfiguração com Jesus, tornando-o ao vale das obrigações imediatas, junto dos homens, nossos irmãos. Se pudéssemos viver para sempre no mundo das ideias. Eu, que tinha projetos que abrangiam o universo, deixara um paciente em crise à minha espera. Odilon, Paulino e eu despedimo-nos do anfitrião, que nos recebera naquela que fora a cidade natal de nosso Chico Xavier e partimos, empreendendo, em completo silêncio, a viagem de volta. Assim que cheguei ao hospital, Manuel Roberto me inteirou da situação de Nélio, que, embora na sua condição de espírita e de médium, deixara o corpo em estado lastimável. Doutor Inácio, ele não está bem e só pede para vê-lo. Tentei dialogar, acalmá-lo, mas pouco consegui. Nada o demove da ideia de cometer o suicídio, como se isto lhe fosse possível uma segunda vez. Comentei. Penalizado. Nélio, que vivera em uma das capitais da região norte do país, havia sido um médium promissor, conhecera a doutrina aos 18 de idade e começara a trabalhar, entusiasmado, desenvolvendo as suas faculdades mediúnicas, acentuadamente no campo da cura, era requisitado em seus préstimos por muita gente. No entanto, os espíritos com os quais se comprometera em existências anteriores não lhe deram trégua. Para feri-lo mais profundamente, assim que o seu nome ganhou projeção, começaram a sediá-lo, com o evidente propósito de o ridicularizar. Moço, simpático e dotado de inegável carisma, expôs-se a situações afetivas que o fizeram descer ladeira abaixo. O seu magnetismo, antes concentrado em benefício dos enfermos, passou a ser utilizado por ele para colimar desejos escusos, manipulando sentimentos e exacerbando paixões ao derredor. O seu poder mental, certamente avalizado pelas entidades infelizes que lhe tramaram a queda, era impressionante. Nélio pensava em obter algo ou alguém, e o objeto de suas ambições terminava por se lhe render ao envolvimento. Raras mulheres haviam resistido às suas investidas. A força que ele deveria ter canalizado exclusivamente para o bem arrastou-o para o mal e possuiu-o. Sinceramente, eu nunca me deparara com um caso semelhante. Não era um quadro obsessivo comum, pois, de há muito, os espíritos que lograram dominá-lo tinham se afastado, deixando-o entregue às consequências de si mesmo. Nélio perdera o controle do pensamento e passara a ser vítima quanto mais da própria invigilância. Tal desventura, como era de se esperar, o induziu a completo desequilíbrio e daí ao suicídio. Numa tarde, em sua residência, complicando ainda mais a sua situação, ele enforcou-se. Vamos vê-lo, disse-o ao devotado companheiro que, na vida maior, vinha se dedicando agora ao estudo da psiquiatria, aliado ao conhecimento espírita. Manuel Roberto não haveria de ser enfermeiro para sempre, quanto eu, que, no futuro, almejo vivenciar experiências fora do âmbito da medicina.
Tem-se equivocada a impressão na Terra que, além da morte, estaremos condenados a ser o que sempre fomos. Ainda bem que a reencarnação, com a benção do esquecimento, nos possibilita realizar outras conquistas, pois, caso contrário, a sobrevivência nos haveria de ser por demais tediosa. Vocês já imaginaram o médico psiquiatra ser condenado a ser médico pela eternidade? Penso que Freud um dia gostaria de ser, por exemplo, um poeta como o Walt Whitman, e vice-versa. Por que não? As tradições do mundo espiritual dão conta de que Eurípides Barçanufo, a sua existência imediata como célebre Johann Caspar Lavater, teria reencarnado, às margens do Borá, em Sacramento, na condição de humilde lenhador, aclimando-se para a elevada missão que cumprira em sua derradeira romagem entre os homens. Deixemos, porém, de tantas divagações que, em mim, talvez prenunciem o aparecimento do escritor que eu nunca fui e que, não obstante, sempre quis ser. Nélio, transtornado, estava isolado em um quarto, dentro dos muitos quartos individuais existentes no hospital sob a minha responsabilidade. À volta do pescoço, uma corda lhe pendia por imposição do remorso que a plasmava. Doutor Inácio disse ao me ver, como o senhor demorou a vir. Eu não aguento mais, doutor, esta situação. Ah, se eu pudesse morrer de novo, para sempre. Meu Deus, como tudo isto foi acontecer comigo, eu já lhe expliquei, lhe falei, comovido com a situação daquele irmão que, em outras circunstâncias, poderia ter sido filho que eu nunca tive, que não adianta ficar revivendo o passado, procure esquecer e tranquilizar-se. Não recrie, mentalmente, a situação do seu enforcamento. Tudo passou, está passando e, com a proteção divina, há de passar completamente. Se você não se acalmar, como poderá sair daqui e em que condições se dará o seu renascimento? Nem bem eu terminara de aludir a um possível processo reencarnatório para ele, que, em verdade, ainda estava, como está, distante, o médium rebateu: não, doutor, pelo amor de Deus, não faça isto comigo. Eu não quero voltar. Reencarnar, para fracassar outra vez. Estude um meio de miserar a existência. Quero, sim, esquecer tudo, mas não para começar de novo. Eu sei que não vou resistir à vaidade. Envenenaram meu espírito e estou com a mente fora de controle. Eu não sou eu. Capítulo 20. Inquieto, a caminhar no aposento, de um lado para o outro, Nélio era o retrato do desespero. Socorro, doutor, continuava dizendo, arranque-me esta máscara da face, a máscara que eu mesmo plasmei. Quando eu descobri que podia obter as coisas com a força do pensamento, comecei a pensar, se via determinada jovem na rua que eu nunca tinha visto antes, desejava que ela fosse minha e, dentro de pouco tempo, tudo acontecia. É que os espíritos obsessores, meu filho procurava explicar, igualmente trabalhavam para que o seu desejo se concretizasse. Eles descobriram o seu ponto fraco e investiram nele. O mal, quando se acrescenta ao mal, gera atitudes de consequências imprevisíveis. Somente a força do bem para anulá-lo. O mal assemelha-se, em sua origem, a uma bola de neve que, se não for detida, provocará estragos de grandes proporções. Assim como o rio caudaloso tem a sua origem num filete d'água, a obsessão se enraiza através de ingênuos pensamentos de invigilância. A doença que se manifesta no cérebro, em verdade, é a doença da mente. E agora, doutor, o que farei? Não existe mais esperança para mim. Adoeci e não tenho cura. Anestesie-me, hipnotize-me, faça, por favor, qualquer coisa, submeta-me ao eletrochoque. Eu me transformei num monstro. Eu não me interessei, não, só por mulheres. Eu queria o prazer de qualquer jeito. Desculpem-me os leitores não relatar os pormenores da confissão do infeliz companheiro. O erro é sempre o erro, Nélio, e, em qualquer situação, precisamos de arcar com as suas consequências. De que lhe valeria fugir à consciência de seus atos? Se eu o induzisse a dormir, por mais que dormisse, ao despertar, a consequência de suas atitudes estaria à sua espera. Tão somente adiaríamos a solução do problema. O seu caso, apesar de grave, não é sem solução, pois, pelo menos, você não mais se encontra sob qualquer tipo de indução hipnótica. Ah, gritava o rapaz, e aqueles aos quais eu enganei. Eu abusei de muita gente, o senhor não sabe. Eu sou um monstro, eis o que sou, um monstro horripilante. Destruam-me.
Eu não vou mais me controlar por muito tempo. Se vocês não me destruírem, fugirei daqui e serei um eterno aliado das trevas. Eu sou um monstro lascivo. E ali, diante dos meus olhos atônitos, Nélio começava a se transfigurar, o seu corpo se agigantava, os olhos injetavam-se de sangue, a língua saltava para fora da boca e o seu órgão sexual se desproporcionava. Desculpem-me, uma vez mais, os leitores, se os incomodo com as descrições que faço do estado de alguns dos meus pacientes, na condição de psiquiatra, digo-lhes que, em maioria, os casos de demência estão ligados ao campo da afetividade que, por sua vez, não se desvincula da problemática sexual. O meu intuito é o de apenas ser fiel à verdade e não o de escandalizar a quem quer que seja. Neste sentido, aproveito para esclarecer que as narrativas inseridas nos livros sob as cinzas do tempo e do outro lado do espelho foram, tanto quanto possível, suavizadas por mim. Talvez os nossos irmãos encarnados não façam ideia do que seja um hospital psiquiátrico ou uma penitenciária à noite. As mãos, que ele tantas vezes utilizara para curar, igualmente cresciam e se transformavam em seus instrumentos preferidos de sedução. Nélio, eu lhe ordenava com veemência. Volte ao normal, você é um ser humano, não um animal. Retroceda, retroceda. Você não está mais no corpo de carne, a sua realidade agora é outra. Descondicione-se. Todos somos criaturas de Deus, não duvide, meu filho, do poder de nosso Pai. Deus, que o criou, não teria poderes para transformá-lo. O esforço mental com que eu me opunha àquela forma bizarra era extremamente desgastante. O problema é que a mente de Nelly fazia o que queria de seu corpo espiritual, que já apresentava diversos hematomas e deformações. A continuar assim, o rapaz realmente renasceria em terrível condição, uma massa disforme no berço à guisa de criança. Digo-lhes que a minha luta com Nélio prossegue ainda hoje, e os únicos instrumentos à minha disposição para auxiliá-lo são a palavra e o amor. Não possuímos, deste outro lado da vida, pelo menos nas regiões em que nos demoramos, as aparelhagens miraculosas que os nossos irmãos encarnados imaginam. Não existe máquina capaz de modificar o teor dos nossos pensamentos. Dispomos, sim, de modernos instrumentos que nos permitem acesso ao perispírito e, com eles, podemos atuar por fora, em intervenções semelhantes às da cirurgia comum, mas estamos longe de devassar, com segurança, os escaninhos da mente. Para nós, médicos desencarnados, o cérebro continua sendo uma grande incógnita ou um outro universo muito mais amplo e indevassável. Cessados os instantes de crise, o jovem médium se acalmava e indefinível torpor lhe permitia descansar alguns minutos. Logo, porém, acordado pelos próprios pesadelos, Nélio começava a gritar e a chamar, com insistência, por mim. Sem dúvida, que fui me afeiçoando a ele. Só de pensar que eu poderia perfeitamente estar no lugar dele, eu me apavorava e me deixava conduzir pela compaixão. Todos os dias, pela manhã, a minha primeira obrigação era de vê-lo eu e Manuel Roberto, que sempre me acompanhava. Por cerca de 30, 40 minutos, apenas conversávamos. Quando ele mais me ouvia, e me ouve, é quando eu começava a contar-lhe a minha própria história. Doutor, aponte-me uma solução. Ele me fala em seus momentos de calma, eu não posso reencarnar assim. Perto do que fiz aos outros, o suicídio não é nada. Eu não me importo com esta corda ao redor do meu pescoço, eu me importo é com o outro Nélio que vive dentro de mim. Como é isto possível? Sinto que, em meu interior, mora outro alguém. E eu só queria ser caridoso, um bom médium de cura. As pessoas me diziam que, quando eu as tocava, elas experimentavam indefiníveis sensações. Se a culpa for das minhas mãos, concordo em ficar sem elas. Se for do meu rosto, eu quero me desfigurar. Nélio, vamos esperar um pouco mais, dizia eu, confiante. Retome o hábito de orar. Assim que você aprender a melhor se conter, deixarei que saia daqui e realize algum serviço no hospital, cuidar da limpeza do pátio, do jardim. A paz mora nas coisas mais simples da vida. Não tenha medo da reencarnação. O que é uma existência no corpo perecível? O tempo não erra, embora nos dê a impressão de se arrastar, passa com velocidade impressionante. Você errou, todos erramos. Não se desespere.
A sua questão básica é a humildade. Coloque-se, voluntariamente, no banco dos réus e aguarde a sentença, que nunca é de punição, mas de educação. Mas o senhor acha que eu me recupero? Se você não pudesse se recuperar, significaria que Deus houvera falhado. O senhor é o único que me fala com sinceridade. Os outros, os que se aproximavam, estavam sempre querendo alguma coisa de mim. Ninguém erra sozinho, Nélio. No entanto, nem esta verdade deve servir de justificativa para os erros que cometemos. Se não concordamos com ela, vontade alguma é capaz de nos constranger. A semente não se desenvolve na gleba que não lhe oferece receptividade. Deixemos, porém, de procurar culpados. Somos chamados a nos fortalecer para fortalecer os outros e não para desfrutarmos de uma situação de privilégio perante a debilidade alheia. Doutor, o modo com que me diz as coisas que eu já sei faz com que elas me soem diferente. Capítulo 21. O caso de Nélio talvez induza muitos companheiros espíritas a refletirem assim: ora, se ele se prevaleceu da mediunidade para objetivos tão escusos e, ainda por cima, cometeu o suicídio, como é que pode estar merecendo tanto amparo e atenção da espiritualidade superior? Em primeiro lugar, devo esclarecer que eu não faço parte da espiritualidade superior e nem o hospital que fui chamado a dirigir se localiza nas altas esferas. Em segundo lugar, digo-lhes que o chamado Vale dos Suicidas, aos poucos, vai se saneando por aqui. Vocês, os encarnados, com todas as limitações que lhes são impostas pela vida na matéria, porventura, consentiriam que o Vale dos Leprosos fosse uma realidade no mundo de hoje. Já não existe uma certa mobilização em nível internacional para se combater a fome e cuidar das vítimas do HIV? Apesar dos pesares, a solidariedade vem conquistando adeptos e os direitos humanos são defendidos pelos vanguardeiros do progresso moral da humanidade. As entidades sofredoras não importa o equívoco que tenham cometido, desde que se arrependam e se predisponham a repará-lo, recebem, além da morte, a necessária e imprescindível assistência. Aliás, não é outra coisa que nos manda a caridade. Outrora, mesmo deste outro lado, havia escassez de trabalhadores conscientes e, por este motivo, não bastávamos para atender a grande demanda de espíritos necessitados. O aparecimento do espiritismo nos tem ensejado enormes benefícios, tanto a encarnados quanto a desencarnados, que, mais bem organizados e lúcidos, temos fundado instituições nas proximidades da dor. Assim como os nossos irmãos de ideal vêm erguendo núcleos de assistência na periferia, diversos grupos socorristas têm sido inaugurados por nós outros nas regiões inóspitas da vida espiritual. Tão somente os espíritos recalcitrantes e que deliberam não ser atendidos permanecem vagando nos caminhos do além, e muitos, realmente, o fazem por tempo indefinido. No antigamente considerado Vale dos Suicidas, foram construídas enfermarias e hospitais, escolas e oficinas de trabalho, pois aos nossos irmãos que cometeram o gesto tresloucado ilusório do autoextermínio é suficiente, como corrigenda, o fato de saberem o que os espera numa nova existência no corpo. Nós, os homens, não somos chamados a ser os agentes da lei do karma. Sem que careça ser, por ninguém, incentivado a isto, cada qual colherá o que planta. Se a misericórdia não funcionasse de comum acordo com a justiça divina, não teríamos medicamentos para a dor e a inteligência humana não se exercitaria no sentido de tornar a vida menos sujeita às vicissitudes. As regiões espirituais mais próximas ao orbe têm sido, gradativamente, colonizadas. Por aqui a escassez de servidores de boa vontade é também uma realidade. Muitos dos que deixam o corpo, a imensa maioria para ser mais preciso, giram na órbita dos próprios interesses e não se importam com os outros. A tarefa que o Espiritismo nos conclama estende-se aos dois lados da vida. Espíritos existem que, quando não pensam da cabeça para cima, prendem-se ao que lhes acontece dos pés para baixo. Vejamos se consigo ser mais claro no que pretendo explicar. Entre os desenfaixados do corpo físico, raros os que renunciam aos próprios anseios de ascensão e os que se desapegam dos compromissos pessoais que os reclamam na terra.
As favelas do mundo, nas quais tantos seres humanos se expõem à influência negativa do meio e enfrentam a prova da indiferença social, não são da vontade de Deus. A fome, a guerra, as epidemias, as desigualdades, a ignorância e as suas consequências originam-se do descaso do homem. Os desencarnados que perambulam sem rumo além da morte constituem-se em desafios para nós, os que, em nome do Cristo, necessitamos ampará-los. Que mãe ou pai fora do corpo deixaria o filho querido à mercê das trevas? Os chamados infernos purgatoriais existentes nas proximidades da crosta e que se prolongam no interior do planeta desaparecerão, não apenas pela transformação moral daqueles que os povoam, mas também pela solidariedade dos que se dispõem ao sacrifício de descer para ajudar. Se o Cristo não tivesse tomado a iniciativa de peregrinar, ele mesmo, entre os vales ensombrados do mundo, trazendo consigo a luz das esferas resplandecentes de onde provinha, é possível que até hoje estivéssemos mergulhados na noite profunda de indefiníveis tormentos. O trabalho com Nélio continua, as crises se repetem, mas, a cada instante de lucidez, conversamos e, nos últimos dias, ele está mais calmo. Realmente, não é fácil vencer obstáculos no mundo, pois tudo parece conspirar contra quem deseja ser correto. A própria sobrevivência de quem procura ser honesto não é fácil. Ganhar o pão com dignidade é permanente desafio numa sociedade que, infelizmente, se caracteriza pela inversão de valores. Os justos, quando não são perseguidos, são esquecidos, relegados a plano de menor importância. Mas, digo-lhes, vale a pena ser coerente e perseverar naquilo que se crê. Deste outro lado, o que conta é o real valor. Os espíritos arbitrários, levianos e irresponsáveis não se encontram depois da morte, atraídos pelos que se lhes assemelham, aprisionam-se a determinadas situações das quais não se liberam tão cedo. Em um dos diálogos que mantive com Nélio, ele me perguntou por Chico Xavier. Doutor Inácio, que notícias o senhor me dá do nosso Chico? Estive com ele, em Uberaba, certa vez. Ao cumprimentá-lo, lembro-me que me falou: Nélio, meu filho, vigilância, vigilância. Você tem um caminho promissor à sua frente, mas vejo muitas pedras de tropeço. Vigilância e humildade, meu filho. Fiquei surpreso, pois como é que ele podia estar me chamando pelo nome, se nunca nos tínhamos visto? Em poucas e discretas palavras, respondeu a todas as minhas perguntas. Infelizmente, eu andava com a cabeça nas nuvens e, assim que me afastei da presença de sua luz, as sombras se aproximaram. Como é que ele está? Quando fui vê-lo, há cerca de 20 anos, todos comentavam que a sua desencarnação estava prestes a ocorrer. Então respondi: depois disto, ele ainda viveu muito. Chico Xavier desencarnou dias atrás. Como? Ele já está conosco, meu filho, no plano espiritual, mas não sabemos exatamente onde. O senhor esteve com ele? Não, com um grupo de amigos, os acompanhei à sua chegada entre nós, mas uma luz o arrebatou. Nélio, emocionando-se, começou a chorar. Como sou infeliz, meu Deus! Chico Xavier era o meu ponto de referência, mas fiz tudo ao contrário. Eu não queria estar na situação dele. Quem sou eu, no entanto, se lhe tivesse seguido os exemplos? Conte-me mais, doutor, por favor. Ouvir falar de Chico sempre me fez um bem enorme. Ele venceu, meu filho. Superou as derradeiras provas dos espíritos que não lhe respeitaram sequer a velhice debilitada. Deixou o corpo mansamente, na solidão do seu quarto humilde, simplesmente fechou os olhos e desligou-se. Ah, como é difícil ser fiel! Coitado de mim, que permiti que o desespero e a descrença me envolvessem. No corpo, eu ainda podia caminhar, porém agora rastejo. Doutor Inácio, com raras exceções, nós não estamos preparados para ser médiuns. Como administrar uma coisa santa, vivendo no pecado? Porque o talento, antes que estejamos espiritualmente aptos a recebê-lo. A mediunidade complicou a minha vida. Nélio, contudo, quanto lhe aconteceu, não fosse a mediunidade, você sequer teria maior consciência da própria existência. Podemos acusar os olhos, porque não sabemos direcioná-los para o bem. Se fossemos condenar as mãos, pretextando que não sabemos utilizá-las de maneira conveniente, teríamos um mundo de manetas. Capítulo 22.
Para não exauri-los, pouparei aos nossos pacientes leitores as descrições das crises que, em Nélio, se sucedem a cada dia. O seu corpo espiritual encontra-se deformado e não sei se conseguiremos reverter o quadro, antes que tentemos localizá-lo em um novo corpo no mundo. As alucinações e as sensações de asfixia se alternam e temos feito de tudo para lhe amenizar o sofrimento sinceramente. O prognóstico não é dos melhores. Com certeza, o desditoso medianeiro renascerá com problemas na coluna cervical e passará a vida em cima de uma cama. Veremos, mais tarde, se algum casal benemérito se disporá a recebê-lo nessas condições, pois, caso contrário, ele será uma criança que correrá o risco de ser enjeitado até pelos pais, logo depois de nascer. Fala-se em amor, mas ninguém se dispõe a amar incondicionalmente. Ora-se com frequência, no entanto, ora-se para pedir o que se deseja e não para aceitar ou agradecer o que se tem. Passados alguns dias em que estivéramos juntos, Odilon veio me visitar. Como vai indo, Inácio? Saudou-me, descontraído, na conversa que se desdobrou. Parece-me notá-lo um tanto triste. Eu sou assim mesmo, Odilon, respondi, também sou suscetível a periódicas crises de depressão. Afinal, ao que me consta, ainda sou gente, não é? Odilon sorriu e alentou-me. Gente, você continua sendo, mas não de carne e osso. Não desanime. A vida pertence ao senhor. É que trabalhar neste hospital é diferente de trabalhar no liceu que você dirige. Ambos lidamos com médiums, só que eu com dementes e você com candidatos. Ora, Inácio, não exagere. Alegre-se, homem, estou penalizado com a situação de Nélio, que você conhece. Sim, fiz parte do grupo que foi socorrê-lo e, ao que estou informado, sob os seus cuidados, ele vem alcançando sensíveis melhoras. O problema, no entanto, Odilon, não se resume a ele. Temos aqui centenas e centenas de irmãos e irmãs em situação lastimável. O que podemos fazer é tão pouco. Os recursos terapêuticos de que disponho me parecem menores do que aqueles de que eu dispunha na Terra. Lá, ainda podíamos doutrinar os espíritos obsessores. Agora, que o estrago está feito, eles desapareceram. O nosso confronto é com o próprio doente que perdeu a vontade de colaborar. Por vezes, tenho vontade até de me aliar a eles e delirar pela eternidade. Ânimo e coragem, meu velho. Em meio aos espinhos, há muitas rosas. Eu também me preocupo com os jovens candidatos a médiuns no mundo. Temos procurado orientá-los, fortalecê-los intimamente, mas não desconheço o teor das lutas que enfrentarão. Vejo tantos saírem entusiasmados do liceu. Ainda há pouco, às vésperas de reencarnar, um deles me disse: farei tudo para que os homens se convençam de sua transcendência, serei uma ponte pela qual os espíritos atravessem a barreira das dimensões e se mostrem aos cépticos. O mundo espiritual carece de ser maior realidade na Terra. Os médiuns estão doando pouco de si. Pretendo, sem perder tempo, oferecer o máximo para que a ideia da imortalidade se propague. Este será o golpe de morte no materialismo. Sem que o homem se conscientize do seu porvir espiritual, a reencarnação não deixará de ser para ele uma espécie de círculo vicioso. E o que você lhe respondeu? Indaguei do companheiro. Encorajei-o, evidentemente, quem sabe, Inácio, seja ele a lograr o que não logramos. Quem é que dava alguma coisa por Chico Xavier, quando ele não passava de um rapazote? É verdade. Quando começaram a falar nele, nos primeiros anos da década de 30, ressaltando as suas faculdades e virtudes, eu duvidei de que se tratasse de um missionário. Os predestinados são seres anônimos, esclareceu Odilon, com propriedade. A misericórdia divina não nos deixa órfãos. Aqui, no hospital, ou lá, no liceu, podemos estar lidando com alguém que, no futuro, será um novo Chico Xavier. Aqui, no hospital, eu acho difícil, comentei. Ainda bem que você não disse impossível. Os médiuns que hoje se perturbam serão os medianeiros não perturbados de amanhã. Equilíbrio e discernimento são conquistas gradativas. Aliás, Inácio, eu vim visitá-lo e, ao mesmo tempo, formular a você um convite. Amanhã, no liceu, teremos a presença de elevado mensageiro, que nos dirigirá a palavra. Seria interessante que você e Manuel Roberto comparecessem.
Estaremos a esperá-los, sem dúvida que lá estaremos e, desde já, agradeço a você a oportunidade. O mensageiro, ao qual me refiro, se materializará em nosso meio, para nos dirigir a palavra diretamente. Trata-se de algum conhecido? Perguntei. Nem nosso e nem dos nossos irmãos encarnados, portanto o nome com que ele se nos identifique. Pouca importância terá de que plano ele procede. Daquele que nos é imediato, não, um pouco mais acima. Evidentemente que ele tomará forma humana, porém de há muito que já se emancipou de tais injunções. Compareceremos com o maior interesse. Alguma recomendação especial? Não, nenhuma, apenas que você e Manuel Roberto estejam tranquilos. Despedimo-nos e, no outro dia, eu e o devotado irmão de tantas lides lá estávamos, no Liceu da Mediunidade, dirigido por Odilon Fernandes. No prédio de excelente bom gosto arquitetônico, o diretor nos esperava à porta, acompanhado do dileto Paulino Garcia, um dos seus mais ativos pupilos. A construção central se faz rodear por outras menores, no mesmo estilo, e todas se localizam dentro de um jardim constituído de diversas espécies de flores, muitas desconhecidas dos nossos irmãos na terra. Uma delas me chamou particular atenção, uma flor diminuta, muito parecida com um trevo, que, durante o dia, capta as emanações solares e, durante a noite, brilha como se fosse uma estrela, dispensando qualquer outro tipo de iluminação externa no liceu. Sem dúvida, aquele ambiente aconchegante favoreceria o contato com os mensageiros das dimensões superiores, o perfume que naturalmente se desprendia das flores, a brisa mansa que soprava a semelhança de flautas que tocassem em surdina, a paz que impera em tudo. Odilon, sempre pontual e organizado, conduziu-nos a um amplo salão na intimidade do prédio, onde aproximadamente 2 dezenas de estagiários se encontravam no mais absoluto silêncio. O mensageiro que se manifestará esclareceu dispensa o concurso das energias ectoplásmicas mais sutis que lhe possamos ceder.